Para essa fuga, mas você tocou no ponto da repercussão política, professor, que eu queria jogar aqui para o Sakamoto agora, justamente porque toda essa fuga está gerando uma onda de críticas da oposição no Congresso Nacional, além de cobranças, como o senhor destacou, para que o ministro Ricardo Lewandowski tome medidas aí mais duras também, preste aí essa solução. Tem inclusive o deputado Rodolfo Nogueira, do PL, dizendo que está prestes a apresentar um requerimento para convocar o Lewandowski na Comissão de Segurança Pública. E a expectativa é que essas comissões voltem já a funcionar semana que vem, né, Sakamoto? Como que a gente pode imaginar essas discussões aí avançando agora? Bem, primeiro que acho que são dois perfis bastante diferentes, tanto o ministro Flávio Dino quanto o ministro Ricardo Lewandowski, né? O ministro Flávio Dino tem um perfil mais afeito ao enfrentamento discursivo, né? Ele ia para cima, ele se colocava, ele tem ótimas tiradas, ele domina, né? É claro que o ministro Ricardo Lewandowski também domina o vernáculo, ele domina a oratória, mas é diferente. O ministro Dino ele tinha um ar mais combativo, né? E ele utilizava-se desse ar mais combativo no enfrentamento ao bolsonarismo. Por outro lado, o ministro Ricardo Lewandowski, né, que deve ser chamado ou por esse caso ou por algum outro caso, o Ministério da Justiça é um ministério muito central para não fazer esse diálogo diretamente com o Congresso Nacional, só que ele tem um comportamento, vai puxar pelo diálogo, vai puxar pela Câmara, ele não deve puxar para o enfrentamento, não deve cair nessas discussões com o bolsonarismo, né? Do ponto de vista bem coloquial, digamos que vai ser chato. Se alguém está esperando uma coisa meio Dino Vingadores que tinha, que ia, sacada, truque 6, 9, 12, não deve ter. O ministro Ricardo Lewandowski vai fazer uma fala técnica, beirando ao chato muitas vezes, como algumas pessoas dizem, né? E que isso, na verdade, pode ser ruim para o bolsonarismo, porque uma fala exatamente técnica nesse sentido não vai também trazer possibilidade para gravação de pequenos vídeos para distribuir na internet com relação a isso. É claro que o bolsonarismo pode editar qualquer coisa como edita, mas é meio complicado. Isso além do fato de que o Lewandowski ele tem o respeito de uma parte do bolsonarismo no Congresso Nacional por conta de decisões que ele tomou enquanto ministro do Supremo, que acabaram, na verdade, decisões que eram pró-direitos, né, que eram garantistas, que acabaram beneficiando o bolsonarismo. Carla Zambelli, a família Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, tudo isso. Então, é também difícil imaginar, né, que o próprio Lewandowski vá ser criticado como era o Dino. Né, nesse sentido, não só porque é um perfil diferente, menos combativo, mas também porque há uma certa, digamos, não vou dizer gratidão, mas há uma certa, uma visão diferente sobre o Lewandowski nesse processo inteiro. Agora, só para finalizar, Natália, vai depender bastante, né, do que vai acontecer nas próximas horas para entender qual que vai ser o nível de cobrança sobre o governo Lula. É claro que a fuga de duas pessoas de uma prisão de segurança máxima é grave, mas é menos grave do que uma rebelião de presos jogando futebol com a cabeça de um deles, que a gente viu isso acontecer em estados do Nordeste, do região Norte, né, por conta de guerra de facções anos atrás, né? Então, é uma situação diferente, é uma situação grave pelo que isso pode significar caso eles não sejam recapturados e caso as deficiências encontradas a partir dessa experiência não sejam sanadas, exatamente porque a imagem dos presídios de segurança máxima federais são imagens de presídios inexpugnáveis, apesar da gente estar vendo agora que não são. Mas é diferente. A fuga pode levar a uma crise caso o problema não seja resolvido ou eles não sejam capturados. Agora, é diferente das crises que aconteciam até pouco tempo, que depois repercutiu no Congresso Nacional Brasileiro, nas Assembleias Legislativas, com relação à briga de facções e a um controle total. O controle dos presídios federais continua na mão do governo federal, ao contrário do que acontecia muitas vezes nessas rebeliões. É uma discussão